Amados pais do Senhor Jesus, vamos iniciar hoje o estudo sobre o livro do profeta Obadias. Eu vou destacar aqui para vocês na leitura do livro de Obadias alguns pontos interessantes. Livro de capítulo único, o autor é o próprio Obadias, e a história diz o seguinte, a partir do verso 1, esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Obadias a respeito do país de Edom. Então a primeira informação é a seguinte: quando o Senhor dá esta profecia, ele direciona uma nação, a nação de Edom. Quem é Edom? Edom vem da geração de Esaú. Vou explicar para vocês. Quando Isaac, que é filho de Abraão, vai ter filhos com sua esposa, o que acontece? Eles vão ter filhos gêmeos, e nasce ali Esaú, que vem primeiro, e Jacó vem agarrado ao pé de Esaú. Essa história vocês conhecem. Agora que interessante que nascendo Esaú e Jacó, há uma briga no ventre da mãe. Nessa briga, a mãe faz a seguinte oração: Senhor, o que está acontecendo aqui? Aí ela explica que o menor dominará o maior. Então ela está ciente de que Jacó vai dominar Esaú, ou seja, a nação de Jacó será mais forte, governará mais do que a nação de Esaú. Ponto. Agora, conforme os meninos vão crescendo, a gente vê na história de Esaú e Jacó aquela cena da fome, onde Esaú chega esfomeado e vê Jacó fazendo uma lentilha, um guisado vermelho. E esse nome vermelho é justamente significado de Edom. Então, quando você vê Isaac agora velho, em uma outra ocasião Isaac está velho, está cego, pede para Esaú preparar uma comida. Lembra disso? Ele pede para Esaú preparar uma comida. Quando Esaú vem, já com a comida pronta, já era tarde demais. Por quê? Porque a mãe, para sustentar a ideia de que Jacó iria dominar Esaú, ou seja, a nação de Jacó seria maior que a nação de Esaú, ela manda o filho se disfarçar de Esaú para que ele possa enganar o pai, porque naquela ocasião o pai iria liberar a bênção de dar continuidade à família, de liderança da família, de ser o patriarca da família. Agora, a mãe usa de um artifício e o pai usa outro artifício. Gente, tem uma lição aqui sensacional. Não existe dentro de casa filhos preferidos. Sempre que nós, pais, escalamos filhos, esse aqui é melhor que aquele, eu gosto mais desse, gosto mais daquele. Sempre que isso acontece, dá problema. Na vida de Jacó, na vida de Esaú, foi exatamente isso. A mãe amava Jacó, o pai amava Esaú. A mãe quer que Jacó lidere, o pai quer que Esaú lidere. Os dois manipularam situações para gerar esse clima de liderança. Resultado final foi que os dois irmãos se desentenderam, ficaram afastados durante algum tempo e depois de um longo período eles vão se reencontrar, a amizade, entre aspas, vai se restabelecer, há um perdão. Nessa ocasião a gente vê Esaú indo para essa região lá, onde ele recebe, o povo dele recebe o nome de Edomita, de Edom, por causa da cor vermelha. Então continua a história a partir daqui. A partir daqui nós voltamos para o livro de Obadias. Por quê? Essa geração edomita, a geração de Esaú, naquela ocasião ali houve um clima de paz, tá bom? De novo, no período que Jacó e Esaú se reencontram, há aquele perdão, eles se ajustam, até aí está tudo bem. Agora, com o passar dos anos, essa aliança ela se rompe. Em qual momento? Lembra de Moisés quando sai do Egito em direção ao Mar Vermelho e vai para Canaã? A ideia é chegar em Canaã. No momento da peregrinação, Moisés tem a intenção de passar pela região de Edom. Só que os edomitas fecharam as portas para Israel. Lembrando, edomitas e Israel são irmãos. Grava essa informação. Esses dois povos são irmãos. Só que, no momento que Moisés pretende passar, Edom fecha as portas. Então, ao longo dos anos, os edomitas criaram inúmeras situações para prejudicar Israel. Gente, foram coisas absurdas e o livro de Obadias traz o relato dessa situação e a consequência sobre os edomitas. Vamos lá. Quando a gente vê algumas pessoas errando severamente, o pensamento que muitas pessoas têm é o seguinte: será que Deus não se importa?
Será que Deus não liga? Pelo contrário, Ele liga, Ele se importa e Ele julga. Tá? Entenda isso, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Ele vai liberar uma palavra de destruição sobre os edomitas. Isso vai acontecer. Então vamos voltar para o livro de Obadias e aí damos continuidade à leitura, tá bom? Li o verso 1, que diz assim, ó: esta é a mensagem que o Senhor Deus deu a Obadias a respeito do país de Edom. O Senhor mandou a mensagem a todas as nações e nós ouvimos a sua mensagem. Prepare-se, vamos lutar contra Edom. Deus está dizendo assim, ó: até aqui eu aguentei, agora daqui para frente não dá mais. Verso 2, o Senhor Deus diz a Edom: eu vou fazer de você uma nação fraca e ninguém o respeitará. O seu orgulho o enganou. Você vive nas cavernas das rochas, lá no alto das montanhas, e por isso pensa assim: ninguém é capaz de me derrubar daqui. Gente, quando nós olhamos a região de Edom, ela é literalmente uma cidade construída no meio das pedras. Melhor dizendo, ela é esculpida. Você pega uma pedra bruta, tá? Uma pedra sem forma, e começa ali com um martelo, um ponteiro, uma talhadeira, criando o rosto, criando imagem. Eles fizeram isso criando casas, criando imóveis, lugares para morar, lugares para culto. Tem várias fotos disso sobre essa situação e são impressionantes, porque a construção que eles fizeram é algo incalculável, assim, assustador no bom sentido. Deixa eu melhorar a frase. É impactante, ponto. É muito impactante, porque a tecnologia da época não era igual à nossa, mas eles fizeram algo assim, cinematográfico. Então, continuando aqui. Ainda que você, verso 4, ainda que você voe tão alto como a águia e faça o seu ninho entre as estrelas, eu o derrubarei de lá. Olhando as fotos de Edom, a gente percebe que o lugar era muito alto. Então eles estão dentro de rochas, mas assim, eles estão construindo no meio das rochas, nas partes baixas, enquanto as montanhas são extremamente altas. O Senhor está dizendo, ainda que você ache que está protegido nesse ambiente, pelo contrário, você não está. E ainda que você suba o mais alto possível, ainda assim eu te derrubarei de lá. Verso 5. Quando ladrões chegam de noite, levam apenas o que lhes interessa. Quando alguém colhe uvas, sempre deixa algumas nas parreiras. Mas os seus inimigos destruíram você completamente. Deus está anunciando a destruição que vai ser total. Povo de Edom, todos os seus bens foram roubados. Levaram embora todos os seus tesouros. Os seus aliados o traíram e o expulsaram do seu próprio país. Povos com quem você tinha acordos de paz conquistaram a sua terra. Os seus amigos mais chegados fizeram planos contra você. Eles dizem, os edomitas são os tolos. O Senhor Deus diz, no dia em que eu castigar Edom, acabarei com todos os seus sábios. Olha a lista. O Senhor já promete que a sabedoria de Edom vai acabar. Então não adianta reconstruir a cidade, porque não vai ter gente para criar ideia. Não ficará uma só pessoa inteligente no país. Verso 9. Os soldados de Temã tremerão de medo. Todos os guerreiros de Edom serão mortos. Ele vai acabar com a sabedoria e vai acabar com os guerreiros. Então não vai ter gente para proteger a cidade depois do que Deus fizer. Verso 10. O Senhor Deus diz ao povo de Edom, vocês maltrataram e mataram os seus irmãos e descendentes de Jacó. Por isso vocês serão destruídos e a desgraça os acompanhará para sempre. Deixa eu explicar esse verso 10 para vocês, porque isso aqui faz muito sentido. A cena aqui é a seguinte, lembra da invasão de Babilônia em Jerusalém? O que acontece ali é o seguinte, quando Nabucodonosor invadiu, os edomitas ficaram do lado de fora. Então Jerusalém está sendo cercada. Os primeiros ataques dos babilônios não foram ataques destrutivos, foram ataques com um efeito psicológico. Teve efeito físico, levaram pessoas cativas, por exemplo, Daniel, Ezequiel. Pessoas foram levadas cativas, dentre outros, como sábios, né? Outros como trabalhadores, enfim, escravos. Mas foi um ataque psicológico para causar um terror. E eles fecharam as
portas para a entrada de alimentação em Jerusalém. Então eles vão sobreviver com o que têm. Só que chega uma época que a alimentação acaba. Quando a gente lê o livro de Lamentações de Jeremias, quando a gente lê o livro dos profetas sobre a situação de Jerusalém, a coisa é tão caótica que a cena é mães comendo corpos de cadáveres de filhos mortos. Olha o desespero que estava em Jerusalém. Gente, foi algo assim assustador, algo horrível demais. Seguindo a história, dentro desse clima de pressão psicológica, agora chegou o momento da Babilônia invadir definitivamente Jerusalém. E o que eles fazem? Eles entram, queimam portões, derrubam muros, destrói o templo, e ali foi o ataque fulminante, foi o terceiro e último ataque. Quando essa cena bizarra começa a acontecer, mulheres grávidas morrendo, crianças sendo atropeladas, enfim, cada cena monstruosa. Quando esses fatos foram ocorrendo, quem pôde escapar, escapou, só tem um problema. Quando esses fugitivos, achando que estavam agindo da melhor maneira possível, tipo, achei um espaço, vou fugir por aqui, para surpresa deles, a trilha que eles percorreram, os edomitas estavam cercando. Então eles ficavam nas partes altas das trilhas, observando quem passaria por baixo. Quando alguém passava, os edomitas desciam das montanhas e matavam as pessoas. Alguns diziam, não me rendo, não precisa me matar, não me rendo. O que eles faziam? Pegavam quem se rendia e entregava como escravo para Babilônia. Então houve mortos e houve prisioneiros. Quem fez isso? Os edomitas. Então quando nesse verso 10 o Senhor diz, vocês mataram seus irmãos, foi porque Jacó e Esaú, lembra disso? Eles não são irmãos? A descendência de Jacó é Israel. A descendência de Esaú é Edom, são os edomitas. Então, na verdade, eles são irmãos. O que Edom poderia fazer ali era ajudar de alguma forma Israel, que deveria ser feito, para se proteger dessa situação. Só que, sinceramente, quando a gente olha a história dos edomitas, o tempo todo, desde aquela travessia de Moisés, eles estão criando situações contra o povo de Israel. Então aqui nós podemos fazer um resumo muito claro sobre o porquê dessa profecia contra os edomitas. Porque eles se levantaram contra o povo de Deus. Gente, ninguém fica de pé quando se levanta contra o povo de Deus. Verso 11. Quando o inimigo derrubou os portões de Jerusalém, está falando da Babilônia. Quando o inimigo derrubou os portões de Jerusalém, entrou na cidade e tirou todas as coisas de valor. Vocês nem se importaram com isso. Quando aqueles estrangeiros tiraram a sorte para ver quem ficava com as riquezas, vocês fizeram a mesma coisa. Ou seja, assim como Babilônia saqueou Jerusalém, eles também saquearam. Mas vocês não deviam ter ficado alegres com a desgraça dos seus amigos, dos seus irmãos de Judá. De novo, verso 12. Mas vocês não deveriam ter ficado alegres com a desgraça dos seus irmãos de Judá. Não deviam ter olhado com prazer quando eles foram destruídos. Não deviam ter zombado deles quando eles estavam aflitos. Quando o meu povo foi derrotado, vocês não deviam ter entrado em Jerusalém. Olha a cena, o Senhor deixou bem claro. Eu vi que vocês mataram alguns do lado de fora, prenderam e entregaram como escravos aos babilônios, mas também entraram em Jerusalém, saquearam a cidade. Continuando no verso 13. Nem deviam ter ficado alegres com a desgraça deles. Quando eles sofreram a derrota, vocês não deveriam ter roubado os seus bens. Não deviam ter esperado nas encruzilhadas. Aquela cena, né, onde eles passam pelas trilhas, eles descem e matam as pessoas. Verso 14. Não deveriam ter esperado nas encruzilhadas para matar os que procuravam fugir, nem deviam ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida. O Senhor Deus diz, está chegando o dia em que vou julgar todas as nações, e vocês, edomitas, pagarão pelas suas maldades. Aquilo que vocês fizeram com os outros será feito com você. Meu povo já foi duramente castigado no meu monte santo. Todas as nações vizinhas sofrerão um castigo ainda mais duro. Serão castigadas e desaparecerão. O Senhor Deus diz, mas no monte Sião, o lugar santo, alguns conseguirão escapar. O povo de Israel possuirá de novo a terra que eu lhe dei. Os povos de Judá e de Israel serão como labaredas de fogo. Eles
Destruirão os descendentes de Esaú, como o fogo devora a palha. Nenhum dos edomitas escapará. Eu, o Senhor, falei. Aqui, caminhando para o fim, o Senhor vai anunciar agora uma esperança. Quer ver? Os israelitas do sul e de Judá conquistarão o país de Edom, e os que moram nas planícies de Judá tomarão posse do território dos filisteus. Os israelitas conquistarão o território de Efraim e de Samaria, e o povo da tribo de Benjamim tomará a região de Gileade. Os que foram levados como prisioneiros para fora do reino de Israel voltarão e conquistarão a região da Fenícia até a cidade de Sarepta, no norte, e os que foram levados de Jerusalém e que estão em Sefarade conquistarão a região do sul de Judá. Verso 21. O povo de Deus vitorioso subirá ao monte Sião, e dali governará o povo de Edom, e o Senhor será o seu rei. Quando nós olhamos o livro de Obadias, ele é uma profecia muito dura. Mas o Senhor deixa bem claro que apesar de Jerusalém ter sofrido isso tudo, os inimigos de Jerusalém também iriam sofrer. O Senhor não deixou absolutamente ninguém impune diante dessa situação toda. Então ficam algumas lições aqui. Primeiro, com Deus não se brinca. Segundo, de Deus ninguém zomba. Ninguém zomba. A gente vê hoje uma chacota, né, com o nome de Deus em muitos lugares, e infelizmente o que a gente percebe é que pessoas que não têm mais temor ao Senhor, eles vão falando coisas como se Deus não se importasse. Exatamente assim pensavam os edomitas, porque eles estão fazendo covardias contra o povo de Deus, como se Deus não se importasse. Pelo contrário, além de ele se importar, ele julga. Só que por que Deus demorou tanto, segundo a nossa maneira de pensar? Poxa, Deus demorou muito para poder agir. Pelo contrário, Deus não demorou muito. Ele deu prazo para Edom se converter. Ele deu prazo para que o pecador se arrependesse dos seus pecados. E a mesma coisa Deus continua fazendo até o dia de hoje. Você vê que a misericórdia do Senhor se estende de geração em geração. Então, apesar de termos um final triste, por quê? Qual vai ser o final dos edomitas? Quando você olha a trajetória dos edomitas, em vários momentos eles vão ser vencidos. Logo após a invasão de Jerusalém, Nabucodonosor invade Edom. Olha que caos. Os edomitas que estavam ajudando Nabucodonosor na destruição de Jerusalém foram invadidos também. Foram atacados também. Então, uma cidade tão fortificada, tão cheia de rochas, parecia ser intransponível, sabe? Coisa que não tem como se atravessar, se penetrar. Pelo contrário. Quando nos deparamos com Deus, para Deus nada é impossível. E se for necessário o Senhor fortalecer um exército para atacar alguém que, no caso Jerusalém ou Edomita, né? Se for necessário da parte de Deus fortalecer Babilônia para atacar Jerusalém, ele faz. Então não pense que Deus é covarde, ele é muito justo. Só que para nos despertar, ele às vezes permite o caos. E o caos não é resultado simplesmente da ira de Deus. O caos é resultado das nossas decisões. Fica essa lição. Toda decisão gera uma consequência, gente. Toda decisão gera uma consequência. Quando nós olhamos a trajetória dos edomitas, ao longo dos anos, eles vão se familiarizando com outros povos. Então veja, houve destruições ao longo dos anos. Só que sempre sobra um, dois, sobram alguns das tribos. Os edomitas também tiveram essa situação. Então, quando a Babilônia entrou na região de Edom, eles mataram muita gente, houve uma covardia ali, houve uma destruição. Então, essas profecias, porque essa mesma profecia ela aparece em Jeremias, são bem similares. Então, dá-se a entender que estão falando de situações ligadas ao mesmo contexto. Até porque Jeremias e Obadias são contemporâneos. O que significa? Eles pregaram no mesmo período. No capítulo 49 de Jeremias, dá para perceber as palavras muito parecidas com as de Obadias. O anúncio do castigo de Edom, por causa dessa covardia de lutar contra Jerusalém. Agora, dando continuidade a essa história dos edomitas, vocês vão ver essa geração, passando por várias etapas.
até chegar no período de Jesus. Quando nós observamos ali Herodes o Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa, todos eles são da descendência de Edom. Então você vê um Herodes matando crianças, a ideia era achar o menino Jesus. O outro você vê diante de Paulo, ouvindo a pregação de Paulo, quase se convertendo, mas resistindo ali à pregação de Paulo. E outro perseguindo a igreja. Eles são a geração dos edomitas. Agora que interessante, que quando chega no ano 70 depois de Cristo, o general Tito invade Jerusalém e há aquela destruição de Jerusalém. E quem foram atacados? Também os edomitas. Ali Deus pôs um ponto final. Então, de anos se passando, Deus não desistiu de prestar conta com os edomitas. Por quê? Os edomitas não se arrependeram dos seus pecados. Eu encerro essa aula dizendo para vocês o seguinte: pecar, todo mundo peca. O problema é não se arrepender do pecado. Se pudermos evitar, melhor. Mas se pecarmos, temos advogado que é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que nós, em nome de Jesus, venhamos nos arrepender sempre. Que a gente faça sempre o exame de consciência. E, por favor, nunca persiga a igreja. Nunca persiga o povo de Deus. Porque quem se vinga do povo de Deus é o próprio Deus. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.